Vocês lembram do tio Patinhas? Ele sabia, querido, sumia uma moeda lá daquele cofrão dele que ele nadava, né? DuckTales lá, né? Sumia uma moeda, ele andava e falava: tá faltando aquela moeda. Gente, tinha 1.300.000.000.000 de moeda. Se sumia um, ele falava: quem foi que pegou minha moeda? Cara, ele sabia todas as moedas que tinha guardado. Então, querido, não adianta a gente só ter para guardar. Você tem que pegar o dinheiro, propósito. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas que não conseguimos terminar na última aula. Antes, os irmãos que foram ofertar, dizimar, a irmã Tereza vai passar com a salva aí. Eu não vou ler nenhum texto, né? Vocês já, o coração de vocês estão aberto. Então, quem for ofertar ou dizimar, alguma coisa nesse sentido, a irmã Tereza vai passar perto de vocês, mas já vai voltando o seu coração, tá? Lembrando que domingo é ceia, 6 horas da tarde. Traga um convidado com você, não venha sozinho. Chame alguém, colega seu, sua família, alguém para estar aí, tá bom? Eu quero reler com você um texto que ficou o texto-chave para nós, que é Joel capítulo 1. Eu vou reler ele para ficar bem gravado no seu coração, tá? E na semana passada eu comentei com os irmãos que para você entender mais essa aula, mas se você não pôde fazer, faça depois, para você entender sobre a ação dos gafanhotos. Seria muito importante se você pudesse ver um filme que chama A Invasão dos Gafanhotos. O pessoal procurou durante a semana, até um irmão veio me falar: pastor, eu não achei. É porque na Netflix ele está, acho que em inglês, ele está The Swarm, né? Aí eu até mandei no grupo lá depois para você saber como que escreve, para você ver. Em tese, aqui no Brasil, a gente não conhece muito essas 4 classes de gafanhoto que a Bíblia fala em Joel capítulo 1. A gente acha que é só aquele gafanhotozinho que você segura na mão assim e tal, mas existem classes, e Deus foi bem categórico em falar dessas 4 classes de gafanhotos. Ele fala sobre o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. São 4 classes de gafanhotos que nós vamos ler aqui em Joel, né? Vamos lá, vamos ler de novo, depois eu explico rapidinho. Vamos lá? Versículo 3 do capítulo 1. Pois contai isso aos vossos filhos, e os filhos transmitirão aos seus filhos, e os filhos destes, as gerações vindouras. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino ou migrador, né, depende da sua versão, comeu. O que o gafanhoto migrador ou peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador largou, presta atenção que aqui não está falando que ele deixou, está falando que ele largou, né? O que ele largou, o gafanhoto devorador comeu, certo? Então hoje eu quero falar com você dos últimos 2 gafanhotos, mas vou relembrar os 2 primeiros, tá bom? Hoje a gente vai falar do devastador e do destruidor, que é o devorador, tá bom? O primeiro gafanhoto nós falamos, querido, que ele mora dentro da plantação, por isso que ele é chamado de cortador. É aquele gafanhoto, querido, que você nunca vai ver ele destruir a plantação. Por quê? Porque é a casa dele. Então, como ele sabe que tem que almoçar, jantar, tomar café da tarde, ele não destrói. O que ele faz? Ele não fica ali comendo aquela folha até ela acabar. Ele come um pedacinho dessa folha, um pedacinho da outra folha, um pedacinho do outro fruto. Então ele é quase que imperceptível, você quase que nem percebe ele. Ele só corta, você já deve ter comido aí uma maçã, um tomate, que às vezes tem lá só aquele negocinho. Quem já foi no Sacolão Center, lá no fundo tem aquele tomate de segunda escolha, né? Que você fala: não, isso aqui lá em casa eu dou uma cortadinha, cara, eu vou pagar R$2 mais barato, né? Isso aqui dá para fazer molho. Você chega no caixa, a moça te pergunta, né? Esse tomate aqui é o da frente ou de trás? Essa cebola aqui é a da frente ou de trás? Essa é a função do cortador. Ele nunca destrói o fruto, ele come um pedacinho, porque amanhã ele tem que comer de novo, certo? O migrador é aquele, querido, que não mora na plantação. Ele fica pulando de plantação em plantação em algumas épocas do ano. Por isso que ele é chamado de migrador ou peregrino, né? Ele vem, ele já come mais as folhas, já come mais os frutos, mas também não destrói. Ele não destrói, certo?
Por quê, querido? A hora que o plantador lá, o agricultor, pensa em ir contra ele, fala, agora eu vou arrumar um inseticida, eu vou bater com um pauzinho aqui para eles vazarem fora. A hora que você tenta fazer uma ação contra eles, ele já migrou para outro lugar. Ele já foi para outra plantação. Então você fala, não, agora vai dar certo, porque esses gafanhotos aqui já vazou, né? E o cortador, que é quase imperceptível, querido, ele é sempre em menor quantidade. Tá? Mas entenda comigo, os gafanhotos sempre andam em bando. Os cortadores vão andar em bando, os migradores vão andar em bando, tá? Ainda que seja 10, 20, 50, eles sempre vão estar juntos. Você não vai ver tipo um gafanhoto sozinho. Se você vê um gafanhoto, para procurar que tem mais 3, mais 5, mais 10 por ali. Pode procurar. Certo? Então o migrador é aquele que vem de tempos em tempos. E a gente explicou sobre o que o cortador faz. São pequenas coisas na nossa vida que a gente não percebe, mas que devagarzinho está migrando, está cortando, está diluindo aquele pouco que chega nas suas mãos, né? Eu estava falando com um empresário sobre como colocar o lucro nas mercadorias, né? E a gente estava conversando que às vezes a gente pega essa mercadoria, paga 20, vai vender por 40, fala, não, ganhei 100%, né? Mas aí você esqueceu de colocar naquele 100% o frete que veio, você esqueceu de colocar as horas de trabalho que você gastou para etiquetar aquilo, para embalar aquilo, para colocar na sua prateleira, que é um serviço seu, né? Você esqueceu de colocar ali quanto que você gasta de energia com aquilo ali, com aquela exposição, quanto você gasta da energia, do aluguel, do IPTU. Então, na verdade, querido, aquilo que você está achando que é 100%, às vezes vira 20%. Então, o cortador, querido, é aquele tipo de gafanhoto que devagarzinho, sem você perceber, ele está pegando um pedacinho e você não está percebendo. Certo? Querido, quem aqui ama pagar juro? Ninguém. Mas se você sentar para fazer conta, quantas vezes você já pagou uma coisa 2 vezes? Né? Quanto é essa bicicleta aqui? 120. Ah, mas eu estou sem recurso agora, eu vou comprar ela e dividir em 24. Não, nós vamos fazer para você aqui 24 de tanto. Não, vai ficar baratinho para mim, 24 de 30, né? Sei lá. Olha que legal. Mas aquilo lá passou para R$600. Não, vou pagar 30 por mês, não tem problema. Mas de repente você pagou aquela mercadoria que era 123 vezes mais. E o cortador foi lá e sem perceber, ele foi cortando um pedacinho do seu dinheiro. Então, querido, uma das coisas que temos que pedir para Deus é sabedoria para administrar o pouco que está na mão da gente. Eu contei o testemunho há um tempo atrás do meu pai. Meu pai a vida inteira ele ganhou na média de um salário mínimo. Trabalho pesado, então a média sempre foi um salário mínimo. E eu chegava assim, eu falava assim, meu pai deve fazer uma coisa extra, não é possível. Eu chegava na casa do meu pai, sempre a geladeira estava cheia, e ele tinha a moto que ele queria, se ele queria trocar de carro, num ano, teve ano que ele trocou de carro 2 vezes. Eu falei, pai, o que você está fazendo? Você está mexendo com o quê? Né? E reformava a casa, e viajava para não sei na onde. Eu falei assim, pai, não é só isso aí que você ganha. E eu comecei a prestar atenção como meu pai administrava. Ele comprava, vamos supor, um carro e dividia em 48 vezes. Mas dava 1 ano e meio, meu pai já tinha quitado o carro. Eu falo, pai, o que é isso? Ele pagava a primeira prestação e a última, a primeira e a última. E então ele ganhava o juro para trás, quase que tudo de volta. Então, querido, o que a gente precisa ter é sabedoria para administrar, porque o recurso que está nas nossas mãos, às vezes, querido, ele é necessário. Ele é o bastante, o suficiente para você suprir suas necessidades, ser ofertante, ser dizimista, guardar e ainda investir. Só que por que não está dando? Porque está nos faltando sabedoria. Eu contei para os irmãos como que é a vida de um judeu aqui, né? Ele pega o 100% do que está nas mãos dele e ele divide aquilo ali em 5. Uma parte é dízimo, uma parte é oferta, 10% ele guarda, 10% ele abençoa alguém, 10% ele investe e vive com 50%. Por isso dificilmente você verá um judeu pobre, a não ser que está amaldiçoado pelo Senhor porque fez alguma coisa errada. Mas do contrário, você vai ver judeus, querido, recebendo a bênção de Abraão, que é a bênção da prosperidade. E a prosperidade nem sempre, querido, tem a ver com dinheiro, porque quantas vezes o dinheiro tem chegado na nossa mão? Às vezes você conhece pessoas, querido, que ganham lá 5, 6, 7 mil reais e está apertada, e alguém que ganha 1.500
está tudo pago, está tudo tranquilo. Ele tem para emprestar para os outros. Imagina, não é possível. É porque tem gente que está tendo sabedoria para administrar o que está chegando nas suas mãos. E tem alguém que não está tendo sabedoria, certo? Então o cortador, ele age assim, devagarzinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí você pega o dinheiro no final do mês. Gente, não foi isso aqui que eu recebi, eu estou somando aqui, está faltando. Peguei o dinheiro na sexta, meio-dia, 6 horas da tarde, já acabou. Esse mês eu nem vou entregar meu dízimo, não, minha oferta, porque Deus vai entender, né? Ele sempre entende. E hoje eu queria falar com vocês, queridos, sobre o devastador. Que quem tiver a oportunidade de ver o filme, né, vocês vão ver as duas classes operando. Quem que é o gafanhoto devastador? Querido, o primeiro corta. O segundo, o primeiro cortou e deixou o resto para o segundo. Não é isso que a Bíblia fala? Que um deixou para o outro. O outro vem, sacia o que ele quer. Ele não vai ficar ali muito tempo, ele vai ficar talvez 1 dia, 2 dias, 3 semanas, 3 dias na lavoura. Ele alimentou o que dá bastante, ele foi para outro lugar, certo? Só que ele já começou a trazer prejuízos. Você concorda? Porque se naquele pé de maçã tinha 15 maçãs e ele foi lá e mastigou 8 maçãs, o camarada tem 7 maçãs para vender. Ele vai ter que pegar aquelas outras maçãs, ele perdeu elas. Ou se ele quiser usar para a família dele comer ali, arriscar, ele vai ter que cortar um pedaço e falar assim: menino, come isso aí porque isso aqui não deu. Vocês estão entendendo? Então agora, querido, caminha comigo num detalhe. Você já viu que a Bíblia fala que tem sementes que nós jogamos na terra, que tem algumas que elas prosperam a 30, 60 e a 100 por 1, e outras a 60, a 100, 60 e 30. Vamos levar isso no físico mesmo, sem colocar essa parte espiritual que a gente estava explicando. Imagine que o Simei amanhã ele decidiu plantar milho. Então ele pega 100 sementes de milho, aquela semente de milho que agora elas são genéticas, né? Que o cara consegue colocar a raça de uma espécie, não sei se é a espécie que fala, um negócio aí, tipo assim, lá da Europa, ele pega aquele DNA dos milhos da Europa, injeta nos milhos do Brasil, faz uma semente ali, fala: vou ter o mesmo milho da Europa aqui comigo, eu misturei os dois. Então ele pega 100 sementes de milho, vai na lavoura e planta 100 sementes. O que seria o Simei colher a 100 por 1? A 100 sementes virá 100 pés de milho, e todos os milhos que nascerem ali, ele conseguir colher e vender. A colheita deu 100% daquilo que foi semeado. Está entendendo? E o que é 60 por 1? Porque sempre volta no 1. Porque às vezes, querido, ele jogou 100 sementes, mas daquelas 100 sementes de milho, só vai brotar 60 pés. Aconteceu alguma coisa no meio do processo, uma larva que comeu a semente, a terra que naquele lugar ali não respondeu bem, entendeu? Veio uma geada, veio um gafanhoto. Então ele fala: não, daqueles 100 pés que eu plantei, eu colhi 60. Mas tá bom, foram-se os anéis, mas ficaram os dedos, né? E o que é colher a 30 por 1? Ele plantar 100, e daqueles 100 ele conseguir tirar só 30. Então, querido, tem uma hora que a gente tem que olhar na vida da gente, aquilo que eu estou semeando de esforço meu, trabalho meu, porque tem um ditado aí no mundo business, né? Business, que diz que tempo é dinheiro. Você concorda que tempo é dinheiro? Tempo é dinheiro. Porque você pega 8 horas do seu dia, quem trabalha 8 horas, e você vende essas 8 horas para uma empresa. Não é isso? Quando você faz um contrato, a pessoa fala para você: quanto você quer ganhar por mês? 2.000, não vou te pagar 2.000. Pega 2.000, divide por 30 dias, dá o quê? 60 por dia? 2 vezes 3? É mais ou menos isso, não sei, não sei se acontece, vamos imaginar que é R$60. Então seu dia vale R$60, então significa que as suas 8 horas de trabalho vale dinheiro. Então tempo se torna dinheiro. Agora nós temos que pensar, todo aquele meu esforço que eu estou tendo para trabalhar, quanto eu estou colhendo disso? Quanto eu estou colhendo disso? Eu
estou colhendo a 100, eu estou colhendo a 60, ou eu estou colhendo a 30? Você já percebeu que tem muita gente que às vezes trabalha ao seu redor, ou amigos que fica falando para a gente assim, fala, cara, eu trabalho, e não consigo conquistar. Trabalho, meu dinheiro não dá. Eu faço isso, faço aquilo outro, mas a hora que o dinheiro chega na minha mão, para me poder jogar nos lugares corretos, quer pagar minhas contas, e não sei o que, não rende o dinheiro. A Bíblia traz uma expressão para nós, que aquilo que recebemos e colocamos em um saco furado. Você está colocando, mas parece que está vazando. Então olha aqui comigo, querido. O que eu tenho que fazer se eu estou recebendo o recurso que eu preciso? Porque cada um de nós, querido, de acordo com a Bíblia, vai receber de acordo com a capacidade que temos para administrar. Não é isso que a Bíblia fala? Lá na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25 ou 24, a Bíblia vai falar para nós que cada um recebeu de acordo com aquilo que ele conseguia administrar. Agora, querido, se eu estou recebendo aquilo que para mim é a minha capacidade de administrar, mas eu estou colocando isso num saco furado, o que eu tenho que fazer? Escute isso: receber mais dinheiro ou costurar a sacola? Costurar o saco. É ou não é? Não adianta você pegar 5 mil, 10 mil, 20 mil, se a sacola continuar furada. Então, querido, o que eu tenho que fazer? Sentar, ver aonde as sacolas estão se rasgando, fazer uma análise, costurar e falar, agora eu vou pôr dinheiro aqui. Querido, por que Deus, né? Eu olho para a Bíblia, eu acho tremendo a maneira que Deus faz, sabe? Por que Deus ainda não cumpriu na minha vida e na sua vida todas as promessas que Ele falou que ia fazer? Porque o saco talvez ainda esteja furado. E o que Ele fala? Se o odre é velho e eu colocar algo novo no odre velho, o que vai acontecer? Eu estouro o odre. Então, filho, eu ainda não posso fazer mais, eu não posso dar mais. Não é porque você não mereça, é porque você ainda não tem capacidade para segurar o que eu quero te dar. E querido, no reino de Deus, deixa eu te falar, não é só ter mão para segurar. Repita comigo, no reino de Deus, para segurar algo, eu preciso ter um caráter para segurar tal coisa. No reino de Deus, querido, eu preciso ter caráter para segurar o que Deus me dá. Eu não seguro com a minha inteligência ou capacidade emocional, não. Eu seguro o que Deus me dá com caráter. Se eu não tenho caráter, as coisas de Deus eu não seguro. Querido, olha para a vida de Salomão, eu falei isso aqui nas primeiras aulas. Extremamente inteligente, moralmente caído. Então, querido, ele não tinha um caráter que conseguisse suportar o que Deus estava dando. Vocês estão captando aí, querido? Aleluia. Então, querido, eu queria falar um pouquinho sobre esse gafanhoto devastador, é o terceiro. O primeiro cortou um pedacinho, o segundo vai vir, já vai trazer prejuízo, mas ainda dá para viver com o resto, não dá? 60 por 1. 60 por 1 ainda dá para tirar a comida da família, pagar água e luz, gasolina para o carro, e talvez sobra aí R$15 de oferta por mês para você entregar e ajudar a obra do Senhor. Ai que beleza, 60, né? Agora, querido, quando chega no gafanhoto devastador, quem que é o gafanhoto devastador? É aquela nuvem de gafanhotos que vem e destrói o restante da plantação. É aquele tipo de gafanhoto que vem, querido, que ele come até a raiz das plantas. Ele vai comer folha, ele vai comer o que o migrador deixou, ele vai comer aqueles frutos, que é um pedacinho estragado, ele vai comer, e os que ficou bom, que ainda nem está pronto para arrancar ainda os frutos, o que ele vai fazer? Ele vai danificar, comer. Ele vai comer o caule, ele vai comer o tronco daquela plantação e vai machucar e ferir as raízes. Por isso que ele tem o nome de devastador. Aqui, querido, preste atenção.
Esse tipo de gafanhoto é aquele gafanhoto, querido, que leva a pessoa à falência. É aquele gafanhoto, querido, que vai levar a pessoa à falência. Agora abra comigo sua Bíblia, no livro de Provérbios 21, capítulo 21. Vai lá, depois de Salmos. Eu não sei se isso serve para você, querido, né? Mas para mim tem me abençoado muito. Eu aprendo mais que ensino. E muita coisa dói mais em mim que em vocês, viu? Versículo 5, vamos lá? Eu vou ler na versão King James, Provérbios 21, 5. Olha só. Vou ler bem devagar para você entender. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador, vou ler de novo. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redunda em fartura. Então está falando de um projeto bem elaborado, bem estruturado. Algo que foi pensado, recebeu conselho. Você não começou aquilo ali, vamos fazer, vamos chegar, vamos abrir, vamos chutar o balde. Não, o projeto bem elaborado redundará em fartura. Então, querido, o que é fartura? Fartura, presta atenção, não é só eu ter para comer e me saciar. Fartura é eu ter para comer e me saciar, dar para minha família e sobrar para eu dar para quem está ao meu redor. Isso é abundância. Aleluia. Mas para isso a abundância começa com um projeto bem pensado, um projeto bem elaborado. Aleluias. Vamos continuar lendo. O desesperado acaba sempre na miséria. O desesperado acaba sempre na miséria. Todo mundo hoje agora está vendendo caixa de som. Todo mundo vai lá e vende caixa de som. Não, mas está dando dinheiro, vamos fazer, todo mundo está fazendo. Aí você pega desesperado, seu negocinho já estava quase indo, você vai lá e vamos vender caixa de som. Aí de repente, querido, o mercado da caixa de som caiu, você não mexia com isso, não é seu ramo. Aí você fala, o que eu vou fazer agora? Agora eu perdi tudo meu dinheiro. Agora você vai lá e começa aquele negocinho que você estava de novo, tal, beleza. Aí de repente amanhã, não, agora o negócio é vender pedestal. O mundo inteiro está vendendo pedestal, porque o mundo inteiro está tendo festa. Aí você vai lá e vende pedestal. Aí de repente cai a empresa do pedestal e fala, o que eu vou fazer agora? Porque pedestal não era meu ramo, vou voltar a vender quiabo. O desesperado vai ficar miserável. Mas aquele que elabora bem seus projetos terá fartura. Agora o perigo está aqui no 6. As riquezas que são conquistadas mediante uma língua mentirosa é uma ilusão passageira, é uma cilada que pode levar à morte. O que a Bíblia está falando? De nós aprendermos a não fazermos negócios que são obscuros e ilícitos. Eu falei que semana passada, né? O cara tá ali sem carteira, parou na blitz. O policial falou, dá a carteira, não tem não. Dá o documento também, não tem não. Vou levar sua moto. Falou, não, policial, eu tava olhando aqui, caiu do meu bolso, olha aqui, R$100, é do senhor? Uai, pode ser. Liberou a moto, contar o testemunho ali. Pastor, graças a Deus, semana passada caí numa blitz, mas Deus me livrou. Graças a Deus, o policial me liberou. Falei, que bom, irmão, o que acontece? Não, mas aí eu dei um cafezinho para lá, um cajubá, e o cara me liberou. Isso é uma coisa ilícita, querido. Que eu falei do irmão dos Velozes e Furiosos, né? Aí o Vin Diesel tá lá, vamos assaltar o banco agora. Vem cá, vamos fazer uma oração. Para Deus proteger a gente no assalto, que vai dar tudo certo. Aí no final do filme, a gente achou massa o filme, eles reúnem ao redor da mesa e perguntam, quem vai fazer a oração hoje? E a gente acha que lá é o máximo, né? Como é que Deus abençoa uma coisa ilícita, querido? Porque esse cara,
queria ter um trem aqui, mas não tem jeito de eu mostrar. Que esse cara lá da favela, os traficantes, pega lá o berro, joga aqui e fala: hoje nós estamos na empreitada aí, nós vamos pegar o pessoal do morro do lado e tem certeza que Deus lá do céu vai olhar para nós e vai proteger a gente dessa cilada. Vem cá, pega, abraça o cara e ora. Deus vai guardar. Eu vou lá matar todo mundo, fazer e Deus vai abençoar. Acabei de receber o dinheiro aqui, né? Acabei de vender umas dolinhas ali, um crack. Domingo eu vou mandar meu dinheiro, meu dízimo para a igreja. Você está entendendo, querido, que eu estou contando assim uns trem mais cabulosos, mas às vezes a gente faz coisas pequenas que a gente nem percebe. Querido, hoje no Brasil, eu acredito que o Brasil é o país mais difícil de ser empresário do universo. O que você paga de imposto em cima de tudo, querido, quebra o empresário. Então, para você ser empresário no Brasil, você não tem que ter dinheiro, você tem que ter fé. Porque se você não tiver fé, querido, que Deus pode te prosperar, mesmo você pagando todos os impostos absurdos que são cobrados, você vai falir. Então você tem que fazer tudo o que você tem que fazer e ter fé que fazendo o correto, Deus vai fazer alguma coisa. Alguma coisa. Vocês estão entendendo? E não é fácil viver hoje, querido, sendo correto no mundo que a gente vive. Não é fácil. Mas, querido, também não tem jeito de Deus abençoar uma coisa onde Ele não pode estar. Como é que Deus vai abençoar uma coisa onde Ele não pode estar? Como que Ele vai fazer isso? Por isso eu falo muito, querido, sobre dízimo, porque há um tempo atrás, há uns 4 anos atrás, a gente estava num lugar, acho que eu, o Daniel e o Carlão e o Alex, eu não recordo se estava todos nós, mas um homem de Deus virou para nós e falou assim: cara, se vocês não ensinarem isso na igreja, sabe o que vai acontecer? Deus é que vai cobrar de vocês, porque Ele quer prosperar o povo dele e vocês não estão ensinando. Então de lá para cá eu fui despertando, falei: cara, você quer saber? Quem quiser ouvir, que ouve. Quem não quiser ouvir, não ouve, mas nós vamos ensinar a palavra. O povo de Deus perece porque falta conhecimento. E se Deus deu para nós o conhecimento, o que eu vou fazer? Ensinar. Agora, querido, eu até escrevi algo aqui e eu queria falar com os irmãos. Sabe, a verdade de Deus não é para todos. A verdade de Deus é para muitos. Você fala: pastor, aí não. Deixa eu te falar, a verdade de Deus está aberta para todos. Mas por que ela só é para muitos? Porque nem todos acreditam na verdade. Então não é que ela não tem força de mudar a vida de todos, ela tem força de mudar a vida de todos, mas são alguns que acreditam nela. Então se alguém falar que Jesus morreu por todo mundo, não é isso que está na Bíblia. A Bíblia fala que Deus amou o mundo inteiro, mas o sacrifício de Jesus é só para quem crê. Porque senão o mundo inteiro estaria salvo, não é isso? Pode fazer, pode com gandaia, pode derreter lá para o ragatanga, para o negócio lá, que no final da vida vai dar tudo certo. E o que você está fazendo na igreja, querido? Se Jesus já salvou todo mundo, o que você está aqui nessa vida de santidade, dando uma de santinho? Não vai para o mundão, vai aproveitar. Se Jesus salvou todo mundo, não é isso que Calvino pregava? A graça de Deus, querido, a graça de Deus, ela é aberta para todos, mas só alguns acreditam nela. Então a verdade que ensinamos, querido, ela é para todo mundo, aberto para todos, mas são poucos que entendem. Aleluias. Então, querido, não peça que Deus abençoe algo que é ilícito. Não peça que Ele faça isso, porque Ele não pode fazer. Você quer ver uma coisa? Deixa eu te explicar uma coisa. Simei, me ajuda aqui, vem cá, fazendo favor. Imagine que o Simei é meu pai, eu sou filho dele, certo?
E ele tem uma herança fenomenal, daquelas de dar inveja no Bill Gates, entendeu? Você captou? Né? E eu sou filho. Você concorda comigo que o que ele tem é meu, mas ainda não posso? A herança é minha. Meu pai morreu, daqui uma semana, tudo é meu. Mas aí meu pai me coloca para administrar o dinheiro. Cuida para mim lá das empresas tal. Eu tenho 300 empresas, ele tem 300 empresas e manda eu cuidar de 10. Certo? E a hora que eu vejo o caixa da empresa, eu falo, nossa, aqui está ganhando 100 mil. Eu estou tanto precisando de um dinheirinho. Eu vou falar para meu pai que essa empresa está dando 70. E 30 eu vou lá. Na outra empresa está dando 150. Eu falava, vou pôr para meu pai aqui nos relatórios que deu 120. E vou pegar mais 30 e lá. Todas as empresas eu vou lá e estou roubando um pouquinho. Eu estou ficando, querido, mais rico? Estou guardando ali, lá em Cuba, nos países europeus, lá nos paraísos fiscais. Mas espera aí, agora vamos colocar na lógica. Querido, de quem que eu estou roubando? Eu estou roubando de mim. Não é meu? Para que eu estou roubando de mim? Quem que eu estou defraudando? Eu. Sim ou não? Não é meu? Aí só que o Cimei, meu pai, foi olhar os relatórios e falou, gente, meu filho deu uma mancada muito grande aqui. As entradas estão dando tanto, a saída que deu tanto, está faltando 30 aqui em cada empresa. Mas eu acho. Aí o Cimei está lá pensando, ele fala assim, mas eu acho que meu filho está tão apertado que eu nem vou falar nada não. Eu vou deixar assim, como se eu não tivesse visto. Falar, não filho, só 120, hein? Não vou falar nada, porque ele deve estar apertado na casa dele. Ele viajou, fez muita conta. Eu não vou falar nada não, filho, tá? Aí ele passa a mão nas minhas costas. Tá tudo jóia. É isso que Deus vai fazer? Deus é assim? O que ele vai fazer? Ele vai me corrigir. Ele vai me corrigir como pai. Ele vai falar, se eu te falar, você está se roubando. Por isso que Deus não pode abençoar, querido, algo que é ilícito. Sabe por quê? Ele é Deus. Obrigado, Senhor. A Bíblia fala em Tiago que nele não há sombra de variação. Lá em Deus não é igual aquele símbolo da nova era, que tem um pretinho com uma bolinha branca e uma bolinha branca com preto. Até em Deus tem um pouquinho de mal. Não existe em Deus nenhuma sombra de maldade. Não existe sombra de erro em Deus. É por essa razão, querido, que não adianta eu querer passar meu pai para trás. Por isso que em Malaquias 3, eu li aqui para os irmãos na semana passada, Deus está falando assim, porque vocês estão me roubando. Aí eles dão Joãozinho sembrar e fala, Deus, estamos te roubando em quê? Deus falou assim, larga de ser cara de pau. Vocês estão me roubando os dízimos das ofertas. E sabe o que era mais interessante, querido? Deixa eu olhar um negócio com vocês aqui, você vai falar, cara, não é possível. Abre aí comigo em Deuteronômio. Deixa eu ver se é em Deuteronômio, pera aí. Isso, Deuteronômio 14. Abre aí, deixa eu te mostrar um negócio. Aí você vai falar, não é possível. Abre aí. Eu vou ler, depois eu vou ler mais, mas eu quero só ler esse em cima do que a gente está falando. Vamos lá, Deuteronômio 14, 28. 14, 28, olha o que diz. Ao final de cada 3 anos, traga igualmente todos os dízimos, presta atenção, todos, da colheita do 3º ano, armazenando em sua própria cidade. Agora presta atenção, Deus está falando para trazer o dízimo, não é isso? Agora olha só, onde que Deus manda usar. Isso para quê? Isso para que os levitas que não têm parte nem herança contigo, estrangeiros, órfãos, viúvas,
que vivem nas vossas cidades possam se achegar, comer e saciar. Agora, tá, vírgula, e para que teu Deus te abençoe em todos os trabalhos das suas mãos. Ai, Deus me abençoa, coloca a mão no que eu estou fazendo. Filho, você entregou o seu dízimo? Não, Senhor. Então você não abriu a porta para eu entrar. O que está falando aqui? Eu entrego para que o meu Deus abençoe toda a obra onde eu colocar as minhas mãos. Então, se em paralelo eu faço isso e Deus abençoa isso, significa que se eu não faço isso, Deus não pode abençoar isso. Não é isso? Por isso que em Deuteronômio 28 existem os primeiros versículos falando da bênção, que era um monte. E Deus falou, desce desse monte, vai para o monte direito, e fala, aqui você pronuncia a maldição. Um monte que estava em frente do outro, porque era uma escolha. Por isso que Deus está falando, se fizer isso eu faço isso, mas se você fazer isso aqui, eu não posso fazer aquilo ali. A falta do cumprimento desse, vai fazer com que esse aqui seja acionado. Você já andou, querido, num carro, que a hora que você não põe o cinto de segurança, fica ali apitando? O fato de não colocar o cinto aciona o apito. Então o fato de eu deixar de fazer algo que eu deveria, aciona algo, querido, para me despertar. A maldição, querido, quem manda não é o diabo, é Deus que manda a maldição. É Deus que amaldiçoa, o diabo não tem poder nem para amaldiçoar. É Deus que amaldiçoa. A maldição, querida, é uma febre de Deus em nós. Quando quem que teve um filho, um sobrinho, que deu alguma coisa, um problema no corpo, qual que é a primeira reação da criança? É febre. A febre não mostra onde que está o problema, não é? Mas mostra que existe um problema. Aí você corre para o médico, você vai não sei na onde, e o médico coloca na língua, coloca aqui embaixo, fala, esse menino está com febre, nós vamos fazer alguma coisa para baixar a febre, e vamos ver o que é. E ele olha a garganta, olha o olho, olha a barriga, olha não sei o que, fala, achei, está aqui, ó, ele comeu alguma coisa que deu problema. A maldição de Deus, querido, é algo que Deus coloca como uma febre, para te mostrar que tem algo errado. Estão entendendo? Não é o diabo. E como eu falei que na semana passada, eu vou começar a falar agora, do devastador, então é aquele, querido, que vai levar a pessoa à falência. É aquela pessoa que pula do prédio, porque perdeu tudo. Querido, eu vi uma cena de uma pessoa aqui de Araguari, que na época da pandemia, ele mexia com um desses tipos de negócios que na pandemia teve que parar, tudo, na verdade quase tudo parou, né? Mas ele mexia com um negócio que por causa da pandemia zerou. E ele tentou pagar as contas, tentou fazer não sei o que, tentou, não teve jeito, querido. Ele já entrou na garagem dele e se enforcou. Ele entrou na garagem dele, colocou uma corda no pescoço e se matou. Esse, querido, já é uma ação do gafanhoto devastador. E presta atenção, o gafanhoto não é o diabo. Nem o cortador é o diabo, nem o migrador é o diabo, nem o devastador é o diabo, e nem o devorador é o diabo. Nunca foi. Nunca foi, nunca será. A Bíblia fala aqui em Joel que nós lemos, Deus está falando, o meu grande exército que enviei contra vós. O meu grande exército que eu enviei. Pastor, mas por que Deus envia o gafanhoto? Por que Deus envia a maldição? Ele está mostrando, você deixou de cumprir alguma coisa. Você deixou de obedecer a algum princípio. Quem é que lembra da esposa de Oséias na Bíblia? Quem já leu essa história? Tem um filme lindo, quem puder ver, é uns 2 horas de filme, o livro de Oséias. Oséias ia lá, dava banho na esposa, roupa nova na esposa, perfume na esposa, brinco na esposa, ouro na esposa. A hora que ela estava top, já está tudo belezinha, a Bíblia fala que ela ia lá e se deitava com os amantes. Ela levava, querida, as joias tudo de casa para os amantes e ia para os botecos. Aí dava lá 15 dias, 20 dias,
né? Ela sumia, Oséias ia atrás dela, encontrava ela toda arrebentada. Oséias ia lá, trazia ela da prostituição, dava banho nela, dava comida, tratava das feridas, colocava as joias tudo de novo, colocava roupa. A hora que ela estava belezinha, ela voltava para lá, pegava aquele ouro, tudo que Oséias dava, ela pegava e ia oferecer culto a outros deuses. Aí ela falava nas orações, vocês vão ler no livro de Oséias, quem tiver curiosidade, que ela pegava aqueles ouros que Oséias tinha dado, as ofertas, né, que Oséias tinha dado, e ela agradecia a um deus pagão qualquer, falando obrigado porque você me deu o ouro. Você entendeu? Deus deu, ela foi lá agradecer o outro Deus que nem existe. Olha que loucura. Aí Deus lá em Oséias ele fala o seguinte, falou assim: eu vou mostrar para você que sou eu que te dei tudo isso. Eu vou arrancar tudo que eu te dei só para te mostrar qual é a sua condição sem mim. Isso é a maldição de Deus, querido. Porque na maioria das vezes, já percebeu que tem gente que às vezes vem na igreja, Deus soluciona o problema, Deus solucionou o problema, ela raspa fora. Aí a gente quer fazer igual o filho pródigo, né? O que o filho pródigo faz? Deus me abençoa aí, pai, dá aí. Aí ele pega e fala, não, agora eu estou com a bênção de Deus, agora eu posso ir lá para fora e gastar tudo. Só que deixa eu te falar, o que Deus te deu sem Ele vai acabar. O que Deus te dá, a alegria que Ele te dá, o conhecimento que Ele te dá, a sabedoria que Ele te dá, as amizades que Ele te dá, a presença que Ele te dá, se você não renovar isso todo dia e for lá para fora, sabe o que vai acontecer? Vai acabar. E daqui a pouco, querido, você está novamente igual o filho pródigo, comendo resto. É onde o devastador entra e arranca tudo que a gente tem. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar, põe um negócio na sua cabeça, põe um negócio no seu coração. Você não foi criado para esse mundo. Põe um negócio na sua cabeça, fala, cara, você não foi criado para Holy Dance, você não foi criado para dançar o tchuca-tchuca, você não foi criado para dançar o pancadão. Deixa eu te falar, você não foi criado para esse mundo. Esquece que lá fora vai dar certo, esquece. Você não foi criado para bebida, você não foi criado para nada desse mundo. A Bíblia fala que o homem foi criado para o seu Criador. Só isso. Você sem a presença de Deus é um peixe fora d'água. É um passarinho sem asa. Não tenta voar sem Jesus lá fora, não. Não tenta dar as suas nadadinhas sem Jesus lá fora, não, querido. Porque assim como a água é para o peixe, o vento é para o passarinho, Deus é para o homem. Você sem estar no ambiente de Deus, querido, você já era. Não tenta pensar que vai dar certo sem Jesus, que não vai dar. Não vai dar. Há uns anos atrás eu fiquei pensando, estava passando as dificuldades, e eu sentei um dia e falei assim, cara, se eu largar minha igreja, se eu deixar um ministério, se eu fazer isso, eu mudo de cidade, vou para tal lugar, vou ficar lá assim, vou fazer assim. Aí a hora que eu peguei na calculadora e fui somar, eu falei assim, não vai dar certo. Aí estou aí até hoje, graças a Deus. Deixa eu te falar, não adianta, a gente sem Jesus, querido, não vai rolar. Então, querido, quando Deus manda uma maldição, Ele manda o gafanhoto devastador, querido, não é porque Ele quer te destruir, Ele quer falar, filho, sem mim, não vai dar. Você está na igreja, está ruim, Deus está te protegendo. Você está na igreja, o salário não está dando, Deus está te protegendo. Você está na igreja, o casamento está com os problemas, mas Ele está te protegendo. Você quer saber? Parece que eu estou aqui, não está adiantando nada. Abre comigo sua Bíblia em Malaquias, querido. Aqui eu já vou caminhar para o final e vou chegar no devorador. Abre aí Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Abre comigo, para você ver o que o povo estava falando para Deus. Assim, graças a Deus eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus eu tinha mandado outro dilúvio. Eu tinha quebrado o pau aqui, ainda bem que eu não sou Deus. Graças a Deus eu não sou Deus. Olha, e abre Malaquias 3. Eu vou ler o 10. E nós vamos seguindo para frente. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo. Para quê? Para que haja alimento na minha casa. E me provem nisso. Deus está falando, me provem nisso.
assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os próprios olhos, se eu não abrirei as comportas do céu, se eu não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que vocês nem conseguirão contar todas. Pelo simples fato de trazer o dízimo. Agora continua. Eu também, olha só, eu também impedirei que pragas devorem vossas colheitas. Algumas versões está assim, ó, repreenderei o devorador, não é? Aqui na versão King James está explicando melhor, ó, eu impedirei que pragas devorem vossas colheitas. Ó, devorador. A colheita está lá, o devorador vem e devora. As videiras nos campos não perderão o seu fruto, promete o Senhor dos Exércitos. Números diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo dito, não faria; havendo prometido, não cumpriria. Deus está falando, se você faz o que eu mando, eu tenho poder para fazer o que eu falei. Agora, olha o que o povo fala. Eu quero que você pula comigo, versículo 13. Cara, eu fico vendo Deus falando isso aqui chorando, de verdade. Olha aqui. Vossas palavras têm sido para mim hostis e acusadoras contra a minha pessoa. Pensa Deus falando isso? As palavras de vocês têm me agredido. Quem aqui já foi agredido com palavras de coisas que você não é e não fez? Cara, acaba com a gente. A pessoa chega para você e fala assim, você é um mentiroso, você é um canastrão, você é um salafrário, você não trabalha, você é um imprestável. E você fala, nossa, mas não sou isso não. Você é um pé de chinelo, você não vai fazer nada na vida, você não é homem, você é uma bicha, não sei o que. Você fala, nossa, eu só deixei cair o copo ali. O que Deus está falando? As palavras de vocês têm me agredido. Vamos continuar lendo? E vocês ainda ousam indagar o que temos falado contra ti. Agora presta atenção, que Deus vai pegar, gente. 14. Vocês têm comentado que é inútil servir a Deus e murmuram nas vossas casas. Que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus? Por ficarmos orando, lamentando perante o Senhor dos Exércitos. O que está adiantando eu na igreja? O que está adiantando eu ser dizimista? O que está adiantando eu orar? O que está adiantando eu jejuar? O que está adiantando eu obedecer a liderança? A gente acha que Deus não está ouvindo. E Deus está falando, as palavras de vocês têm me agredido. Ah, meu Deus, perdoa a gente, Pai. Ao 15. Por causa disso, estamos achando que os arrogantes, lá, quem não serve a Deus, é que são felizes. Porque eles prosperam praticando o mal. Meu Deus. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada acontece com elas. Elas escapam ilesas. Às vezes não dá raiva. Você está fazendo tudo certinho, o camarada do seu lado está matando, roubando, prostituindo, adulterando contra a esposa, não pagando o imposto, e o cara tem mais que você, anda num carro melhor que o seu, a casa dele é melhor que a sua. Você fala, não, Deus, o que está adiantando na igreja? Você é dizimista. Não, Deus. Aí fica aquele questionamentozinho, a gente não fala para ninguém às vezes, mas está pensando. Ó, cara, foi o que eu disse semana passada, aqui, bati o carro. Ofertei semana passada aqui, rasgou meu tênis, cara, novinho. A gente está afrontando Deus sem perceber. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam o Senhor, aleluia, que tem os remanescentes, conversaram uns com os outros. O Senhor ouviu as orações com atenção, e diante de Deus foram escritos num sefer, que em hebraico significa livro,
todos os nomes daqueles que amavam reverentemente a Deus como um memorial acerca daqueles que temiam e honravam o seu nome. Semana que vem, o pastor Daniel vai dar uma aula aqui falando sobre isso. Que o que nós ofertamos e dizimamos não tem a ver com valores, tem a ver com a honra que eu estou fazendo. Precisa ver que vai ser porrada. Se eu fosse vocês, eu não faltava. Então, queridos, versículo 18, deixa eu ler esse aqui, guarda isso no seu coração, rabisca na sua Bíblia, arranca um pedaço dessa Bíblia, come aí. Cara, guarda isso aqui. Olha o que Deus está falando. Ai, então vocês verão outra vez a enorme diferença entre tzadik e rachá. Tzadik em hebraico significa justo e rachá significa maldoso. Então o que Deus está falando? Vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o mal. Segunda parte do versículo, entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente gosta de ver com os olhos, sabe, aquilo que Deus está fazendo. Mas Deus trabalha, querido, nos bastidores. É como Deus falou para o Simei esses dias: construa um caminho no secreto. Deus trabalha nos bastidores. Você acha que Ele não está fazendo, Ele está lá tranquilo, preparando tudo. Você está lá dormindo e Deus está preparando a quarta-feira. Você está lá dormindo e Deus preparando aquele projeto que lá no seu coração, né? Esses dias eu comentei com os irmãos que a gente está aqui orando, e Deus preparando um cenário, cara, para dar o terreno para nós. Eu pensando, falando assim: antes guarda um dinheiro lá, vai guardando 20 todo mês, 50 todo mês, que a hora que abrir a porta do terreno, nós vamos dar o lance, vamos dar a entrada. E Deus falou assim: isso, eu estou por fora. E Deus ali trabalhando no secreto, você não está vendo. E sabe o que acontece? Uma vez o pastor Daniel pregou aqui muito tempo atrás sobre a casa na rocha e a casa na areia, né? A casa, querido, construída na rocha e na areia, você olhando de fora, são iguais. Às vezes a casa na areia é mais bonita, o cara constrói rapidinho, né? Fura ali 60 centímetros para baixo, firmou, ele balança assim, fadeu. Começa a construir a casa, que é a casa bonita, beirada da praia, blindex, para tudo quanto é lado. Ele fala: nu, como é que você construiu isso aí? Cara, gastei tantos mil aqui, ó. E você está lá, com a cavadeira. Você quase que conversa com o pessoal da China de tanto que está furando buraco. Quase que os japoneses aparecem lá. Quanto que tem que cavucar aqui, Deus? Ele fala: não, um pouquinho. Fala: Deus, deixa eu te falar, 60 metros. Fala: Deus, falta só um pedacinho. Você está quase atingindo o solo rochoso. Você está quase atingindo a camada onde tem pedra. Porque a hora que a sua estrutura chegar lá na camada onde tem pedra, a Bíblia fala que Jesus é a rocha da nossa salvação. Aí é onde a gente canta: eu vou construir minha vida em ti, não vou ser abalado. E o cara construiu a casa dele rapidinho, tudo deu certo para ele. Você está só para baixo, só para baixo. Aí uma hora você encontra a rocha, bate o ferro lá, falou. Aí Deus fala: agora pode meter ferro aí, mete concreto aí, agora você pode fazer. Aí, querido, em cada broca você põe 30 sacos de cimento. Sem começar, querido, ver nenhum tijolo para cima, você já gastou 180 sacos de cimento. Aí o pedreiro vira para você e fala assim: o cimento acabou. Você fala: gente, que acabou o quê? Eu trouxe 180 sacos semana passada de cimento. Falou: não, tá aí nesses buracos aí. O outro cara ali nem usou cimento, depois tábua. Olha o tamanho da casa do homem, não precisa disso não. Querido, nós temos broca aqui na igreja de 12 metros. O dia que o cara começou a furar, eu falei: cara, isso aí vai dar lá no Japão. E aquele negócio vinha e afastava a terra para um lado. O fio sumia assim, ó. Eu falei: gente, porque a gente fez a estrutura da igreja para pôr galeria, né? Se a igreja crescer, a gente imaginou, a gente tira o altar daqui, joga para um dos lados, então a estrutura aqui a gente consegue fazer uma galeria, né? E tem lugar que é 6 metros e é 12, querido. Tem a broca da escada, ninguém está vendo, né? Embaixo da escada ali tem uma coluna, que ela deve dar mais ou menos assim, ó.
daqui onde eu estou até lá no fim do altar, e ela tem um desenho de um diamante. Quase 11 sacos de cimento. Eu vi os caras colocando carrinho. Eu falei assim, como está descendo isso aí? Desse tamanho aqui, ó. Desse tamanhozinho. E eu falei, gente, mas a escada nem vai apoiar tudo nela, vai ficar só um pouquinho. Aí o engenheiro, a base dela precisa estar muito firme. Falei, então manda cimento aí, a obra de Deus mesmo vai mandar. A gente vendeu uma Kombi, querido, o dinheiro da Kombi deu só para o alicerce da igreja. Só para comer, não deu para levantar um tijolo. Mas aí a estrutura estava pronta. Falei, Deus, agora está pronto, agora só tem que mandar o resto. Uma Kombi, na época, querido, foi 11 mil a Kombi. E pensa comigo, há 5 anos atrás o saco de cimento era R$13, 14. Barra de ferro era 5,50, hoje está quase 20. Então assim, foi só no alicerce da igreja. Então, querido, você está aqui construindo os seus alicerces, sua fé em Deus. E tem gente lá fora que a casa está para fora. Todo mundo quer falar, não, eu queria ter a vida que o cara tem, que o jogador de futebol tem, que o empresário tem. A gente está olhando, querido, só para o lado de fora. E você está aqui construindo raiz, aprendendo, adquirindo conhecimento, gerando sabedoria, aprendendo os alicerces. Ninguém está vendo que você está furando para baixo. Aí de repente, você fala, mas ficou alto aqui, hein? Ah, irmão, deixa eu te falar, o que tem para baixo aqui tem para cima. A estrutura é muito forte. E posso contar uma coisa? Se chegar hoje aqui, querido, numa patrulha, nós resolver derrubar essa igreja e fazer uma só enorme, somando os 4 terrenos que o irmão profetizou ali, vamos fazer uma igreja enorme aqui, vamos pegar os 4 terrenos aqui, vamos fazer tudo. Se a gente arrancar tudo isso aqui, pôr no chão e começar outra construção em cima, os alicerces vão continuar lá embaixo. Você está entendendo? Que a estrutura que Deus está colocando no seu coração, daquilo que você está aprendendo aqui, ainda que você morra, vai ficar na terra a estrutura daquilo que você plantou. Vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. É demais, querido. Você está entendendo? Então não preocupe se você parece que está só semeando, só fazendo. Fala, pastor, parece que não acaba. Vai fazendo. Porque a hora que começar a crescer, querido, já era. Já era. Aleluias. E o devastador não terá poder sobre a sua lavoura. O que Deus falou? Eu protegerei a sua lavoura. E eu encerro dizendo, querido, não vou gastar muito tempo no gafanhoto devorador, que é o último. Vocês lembram que eu falei para vocês que a entrega do dízimo só repreende o gafanhoto devorador? Você percebeu que ele é o último? Você sabe o que Deus está falando? Que a entrega do dízimo repreende, querido, aquele gafanhoto. O devastador acabou com a colheita, não é isso? Mas quem ficou vivo? O agricultor. A família dele está lá, está falido. Mas estão vivos? Está vivo. Mas quem que sobrou? O gafanhoto devorador. Quem tiver a oportunidade de ver o filme, você vai ver que o gafanhoto devorador é aquele que não está preocupado com a lavoura. Por quê? Ele foi na lavoura, o devastador já acabou com tudo. Que é o gafanhoto que chegou antes dele. Aí a Bíblia fala, o que largou o devastador, o devorador vai devorar. O que ele vai devorar, querido? Ele vai atacar o agricultor. Ele vai atacar a pessoa. Você está entendendo? Quem vê o filme vai entender. Que tem uma hora que a mulher lá no filme, ela pega o gafanhoto, começou a comer um pouquinho na lavoura, esse foi deixando, continuou plantando, de repente foi aumentando. Teve uma hora que os gafanhotos estavam atacando ela. E ela achou estranho, falou assim, nunca vi gafanhoto atacar humano. E ela colocava um deles na mão assim, e ele começava a morder a mão dela até sair sangue. Então o que Deus está falando? Quando você entrega o dízimo, eu só estou repreendendo o último gafanhoto, para que você não morra. Mas tem 3 gafanhotos que você tem que começar a cuidar na sua vida, não fazendo negócios ilícitos. Abençoando o seu próximo. Pegou, pagou. Então
Então o que Deus está falando? O devorador, quando você é dizimista, às vezes você fala assim, pastor, eu sou sendo dizimista, mas meu dinheiro parece que está aumentando, não multiplicou nada, parece que nem mudou muita coisa. O que Deus está nos ensinando? Que a entrega do dízimo, querido, impede que eu morra. Impede que eu morra. E Deus não deixa, querido, que o devorador encoste na nossa vida. Vocês estão lembrados, querido, do diabo chegar lá em Deus, no livro de Jó, e falar assim, deixa eu te contar, as lavouras de Jó estão uma beleza. Você sabe por que o Jó está indo na igreja? Porque tudo está dando certo, Deus. Olha lá, que família bonita. Olha que carro bom que o Jó está, Deus. Carrão. Olha aqui, Jó tem um cartão de crédito. Deus, Jó foi para a praia. Deus, Jó comeu no McDonald's. É muito fácil servir ao Senhor. Você quer ver? Corta o cartão de crédito do Jó. Encosta nos filhos de Jó, Deus. Ô Deus, encosta lá no trabalho de Jó. Você vai ver se ele continua indo na igreja. Foi isso que o diabo falou para Deus. E o que Deus falou? Pode tirar. Você sabe por quê, querido, que Deus falou que podia tirar? Porque Deus conhecia o caráter firme de Jó. Então foi uma permissão de Deus para que o diabo tocasse no que Jó tinha. E eu vou para o final. Você sabe, querido, a única coisa que Deus não deixou o diabo tocar? Jó. Ele não tocou na esposa porque a esposa era uma só com Jó. Não dava para tocar nela. Então, querido, mas por quê? Jó era dizimista? Eu não sei se você sabe, mas o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis. Na ordem cronológica, Jó está aqui perto de Salmos, mas ele é o livro com a escrita siríaca mais antiga que tem. Era a língua, a escrita que tinha naquela época. Então, querido, Jó, ele é antes de Abraão. Ele é antes da lei. É a escrita mais antiga que tem. O livro mais antigo da Bíblia é Jó. Para os teólogos de plantão aí. Então, querido, a Bíblia fala, no primeiro capítulo de Jó, não vou ler, mas leia na sua casa. O primeiro capítulo de Jó fala assim que Jó oferecia sacrifícios a Deus. Por que o devorador não destruiu Jó? Porque existia uma legalidade espiritual para ele não fazer isso. Deus não tinha falado, Jó, entrega o dízimo aí. Entrega a oferta de sacrifício aí. Deus nunca pediu para Jó. A Bíblia fala que prontamente Jó oferecia. E isso impedia que o devorador chegasse e devorasse ele. Devorou a colheita, devorou os animais, devorou tudo. Mas Deus falou, nele você não pode tocar. Então quando eu entrego o meu dízimo, Deus está falando, eu vou fazer com que o último, para que você não morra, até que você desperte, lembre quem eu sou. Pelo menos o devorador eu vou repreender. Os outros 3 você vai ter que adquirir conhecimento para começar a repreender eles da sua vida. E o último texto que eu vou ler, já são 9h20, eu vou terminar até 9h30 hoje. Abre comigo Deuteronômio capítulo 28. Eu separei uns 3 versículos para a gente ler. Eu preciso que você leia comigo, que hoje eu encerro essa parte. Espero que esteja te ajudando em alguma coisa, querido. Deuteronômio 28, eu quero ler o versículo 20 com você. Vocês lembram que eu falei, querido, que a maldição era Deus que enviava? Versículo 15, vamos ler o 15, aí eu vou lendo picado aqui, vocês vão pegando, tá? Deuteronômio 28, 15, olha o que fala. Contudo, se não obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decretos, que nesse dia eu te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, quando começa a acontecer uma coisa errada, o que Deus está falando? A falta da obediência ao que eu mandei obedecer, vai fazer com que algo seja liberado. E o que vai ser liberado é o quê? Todas estas maldições. Versículo 20. E aqui, querido, fique pasmado, viu? Não é o diabo. O Senhor mandará sobre ti maldições. Você fala, não é o Deus que eu... Vamos ler aí. O Senhor mandará maldições sobre ti, confusão, repreensão em tudo que fizeres,
Até quando? Até que sejas destruído. Meu Deus, é esse Deus aí mesmo que você falou, meu Deus. E sofras repentina ruína por causa da maldade das suas ações, pelas quais me abandonaste. Agora ao 21. O Senhor te encherá de doenças, até banir você da boa terra em que você está entrando nela para tomar posse. Doenças é aonde? No corpo. Olha o devorador atacando. Então não, o devorador não é o diabo, é Deus, querido, colocando uma febre em nós. E a febre está falando, existe algo de errado. Porque senão a gente vive lá fora sem Jesus, facinho, facinho. Agora, o versículo 22. O Senhor te ferirá com doenças devastadoras. Lembra do gafanhoto devastador? Olha, o Senhor te ferirá com doenças devastadoras. Febre, olha, ó. Inflamação, calor abrasador, seca, ferrugem, mofo, que te infestarão até que morras. Meu Deus, já tinha lido essa parte da Bíblia? Agora, querido, pula para o 42. Pasme mais uma vez. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as árvores e plantações da sua terra. Está vendo? Quem que manda o gafanhoto, querido? O estrangeiro que está no meio de você progredirá, terá mais sucesso que você em todos os seus dias. E tu regredirás a cada momento, mais e mais. Ele emprestará a você, mas você não terá para emprestar. Ele será considerado como cabeça entre as nações, mas você sempre será cauda. Não é o contrário da bênção? Te colocarei por cabeça, nunca serás cauda. Mas se eu não obedecer, Deus está falando, nunca serás cabeça, sempre serás cauda. Pastor, dura essa palavra? Dura essa palavra. Mas é como eu estava falando no começo do culto com o irmão. Às vezes, querido, a gente chega na igreja com tanta coisa errada na vida da gente, no coração, na mente, e a gente pede para Deus abençoar a gente. Deixa eu te falar, Deus não quer amaldiçoar, não quer abençoar você. Ele quer acabar com a sua raça. Ele quer te lascar até a última unha que você tem. Ele quer tirar tudo que você tem. Você fala assim, não, pastor, isso não é um Deus que eu conheço nunca, eu vou para outra igreja, Você sabe por quê? Porque às vezes até o que nós ganhamos até aquele momento era tudo ilícito. Ele não podia abençoar. Então o que ele faz? Eu vou acabar com tudo que eu não quero. E a partir do momento que eu acabar com tudo, eu vou te dar agora do meu jeito. A Bíblia fala que Jó recebeu o dobro do que tinha. A Bíblia diz que ele já era o homem mais rico do Oriente. Ele se tornou 2 vezes o homem mais rico do Oriente. Então às vezes a gente acha, nossa, eu perdi tudo, pastor. Mas o que Deus vai te dar está além daquilo que você tinha. Só precisa de entendimento. É fácil? Nunca foi. E não será. Que Deus continue falando conosco. Fica de pé. Vamos orar uns minutinhos. Você quer pedir perdão ao Senhor? Você quer falar com Ele? Eu acredito que esse é o momento. Hoje a gente termina esse ciclo. A gente tem mais algumas aulas, mas hoje Deus quer levar a gente ao arrependimento. Fala com Ele aí. Curva sua cabeça. Por favor. Ah, Deus. Digno
dessa canção, só tu és Senhor. Fala com Ele aí, por favor, querido. Fala com Ele. Arrependa-se diante do Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida.